Às vezes, Deus coloca em nosso caminho pessoas que mudam completamente nossa história, mas nunca da forma como imaginamos. Quando olhei pela primeira vez para aquele homem de cabeça baixa no fundo da igreja, jamais poderia prever o que Deus tinha reservado para nós. Esta história que vou contar vai te mostrar como um simples ato de obediência a um chamado do Espírito Santo pode transformar não apenas a vida de outra pessoa, mas a sua própria de maneiras que você jamais imaginou. Era uma quarta-feira de culto, eu estava sentada no mesmo lugar de sempre, terceira fileira à direita, como fazia desde criança. Lembro que o pastor pregava sobre o livro de Jó, falando sobre perseverança nos tempos de dor. Foi quando notei, pela primeira vez, aquele homem sentado sozinho na última fileira. Ele vestia uma camisa simples, calça jeans e um tênis bastante gasto. Seus ombros curvados e sua cabeça baixa indicavam que algo pesado assolava seu coração. Em determinado momento, percebi que ele secava discretamente as lágrimas que caíam. Algo dentro de mim hoje sei que foi o Espírito Santo me impulsionou a orar por ele ali mesmo, em silêncio. Senhor, não sei quem é este homem ou o que está passando, mas o Senhor sabe. Por favor, conforte-o, mostre que não está sozinho. Enquanto orava, senti um aperto no peito, uma compaixão tão grande que me surpreendeu. Durante toda a pregação, dividi minha atenção entre as palavras do pastor e aquela figura solitária que parecia carregar o peso do mundo. Ao final do culto, quando todos já estavam saindo, vi que ele permanecia sentado, ainda cabisbaixo. Respirei fundo, pedi coragem a Deus e me aproximei. Olá, meu nome é Isabela. Você está bem? Posso te ajudar em algo? Ele levantou o rosto e viu os olhos mais tristes e ao mesmo tempo mais bonitos que já tinha visto. Oi, sou Miguel. Obrigado por perguntar, mas estou bem. Só tendo um dia difícil. Sua voz era suave, mas carregava uma dor que eu quase podia tocar. Sentei-me ao seu lado e simplesmente ofereci: se quiser conversar, posso te ouvir. Às vezes ajuda a não estar sozinho. Ele hesitou por um momento, depois me contou que tinha acabado de se mudar para a cidade, não conhecia ninguém, e estava passando por um momento de muita pressão e decisões importantes. Não entrou em detalhes, apenas disse que precisava de discernimento espiritual para saber qual caminho seguir. Conversamos por quase uma hora naquele banco de igreja. Descobri que ele tinha 28 anos, era formado em administração, e estava ali porque sempre buscava uma igreja para se conectar com Deus quando chegava a um novo lugar. O pastor já tinha ido embora, apenas o zelador esperava pacientemente para fechar o templo. Foi quando sugeri: tem uma lanchonete aqui perto. Se quiser continuar conversando. Vocês que estão me acompanhando, de qual cidade e estado vocês estão assistindo? Deixa nos comentários o lugar e o horário que você está vendo este testemunho. É sempre uma bênção saber que alcançamos irmãos de todo o Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho para receber mais testemunhos como este que edificam nossa fé e nos mostram como Deus trabalha em nossas vidas de formas surpreendentes. Na lanchonete, Miguel começou a se abrir mais. Contou-me que trabalhava com projetos sociais, algo relacionado à educação em comunidades carentes. Falou sobre sua paixão em ajudar pessoas, mas não mencionou muito sobre sua vida pessoal ou família. O que mais me tocou foi quando ele disse: sabe, às vezes me sinto como se estivesse vivendo uma vida dupla, e não sei qual delas é a verdadeira. Não entendi bem o que ele quis dizer naquele momento, mas senti que não deveria forçar. Troquei meu número com ele e o convidei para o culto de domingo. Para minha surpresa, ele apareceu não apenas no domingo, mas também no grupo de jovens na sexta-feira seguinte. Miguel tinha uma maneira serena de falar sobre a palavra, como alguém que realmente estudava a Bíblia a fundo, não apenas por obrigação. Nas semanas seguintes, nossa amizade cresceu. Ele começou a se enturmar com o pessoal da igreja, mas percebi que sempre estava mais à vontade nas atividades mais simples, como visitas a asilos ou trabalhos voluntários, do que nos encontros sociais na casa de alguém. Miguel dirigia um carro antigo, modelo popular, bem cuidado mas nada que chamasse atenção.
Suas roupas eram sempre simples, básicas, mas limpas e bem passadas. O que me atraiu nele não foi sua aparência, embora ele fosse um homem bonito, com aqueles olhos expressivos e um sorriso que raramente aparecia, mas quando surgia, iluminava todo o ambiente. Foi sua fé. Miguel orava como quem realmente conversa com Deus, de forma íntima e sincera. Certa vez, quando fomos distribuir alimentos na comunidade carente, vi como ele se ajoelhou na terra batida para ficar na altura de uma criança e orar com ela. Aquela cena ficou gravada em meu coração. 3 meses depois de nosso primeiro encontro, Miguel me convidou para jantar. Escolheu um restaurante simples, daqueles de bairro onde todos se conhecem. Durante a conversa, confessou que desde o primeiro dia sentiu que Deus tinha me colocado em seu caminho por um motivo. Quando você se aproximou de mim naquele dia na igreja, eu estava orando desesperadamente por um sinal, por direção. Você foi a resposta que eu nem sabia que estava buscando. Foi nessa noite que tivemos nosso primeiro beijo, tímido e respeitoso, na calçada em frente à minha casa. Também foi nessa noite que ele me pediu em namoro, de um jeito tão simples e sincero que me conquistou ainda mais. Quero construir algo verdadeiro com você, baseado em Deus e na verdade. Só peço que tenhamos paciência para nos conhecermos profundamente. Nosso namoro foi marcado por momentos de profunda comunhão espiritual. Orávamos juntos todas as manhãs por telefone antes de começarmos nosso dia. Nas sextas-feiras, fazíamos jejum juntos por causas específicas. Miguel tinha um conhecimento bíblico impressionante e me ensinava tanto sobre como aplicar a palavra no dia a dia. Ele falava frequentemente sobre a importância de servir a Deus com humildade, citando sempre Filipenses 2:3-4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se você está sendo abençoado com este testemunho, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe também com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma história de fé e provisão divina como esta. Juntos podemos alcançar mais vidas para Cristo. Um ano se passou e nosso relacionamento só se fortalecia. Miguel, que antes era tão reservado, agora compartilhava quase tudo comigo, quase. Havia momentos em que ele precisava viajar a trabalho e ficava um pouco evasivo sobre os detalhes. Quando eu perguntava sobre sua família, ele apenas dizia que seus pais moravam longe e que não eram muito próximos devido a diferenças de valores. Respeitei seu espaço, entendendo que cada um tem seu tempo para se abrir completamente. Em uma noite estrelada, após um culto especial de gratidão, Miguel me levou até o jardim da igreja. Ali, sob o céu repleto de estrelas, ele se ajoelhou e tirou uma pequena caixa do bolso. O anel era simples, uma aliança de prata com uma pequena pedra que brilhava sob a luz do luar. Isabela, você entrou na minha vida quando eu mais precisava de alguém que me visse pelo que eu realmente sou, não pelo que tenho ou aparento ser. Você me amou de forma pura, sem interesse ou segundas intenções. Quer se casar comigo e construirmos juntos uma vida baseada em Deus? Claro que disse sim. Nos abraçamos emocionados enquanto as estrelas pareciam brilhar ainda mais forte, como se o próprio céu celebrasse nossa união. Naquele momento, senti uma paz inexplicável, a certeza de que estava no centro da vontade de Deus. Os preparativos para o casamento começaram modestos. Miguel sugeriu uma cerimônia simples na igreja, seguida de uma recepção no salão paroquial. Não precisamos de luxo, apenas da bênção de Deus e da presença das pessoas que amamos, ele dizia. Concordei plenamente, afinal, o importante era consagrar nossa união diante de Deus, não impressionar convidados com extravagâncias. 3 meses antes do casamento, comecei a notar algumas mudanças sutis. Miguel recebeu algumas ligações que o deixaram visivelmente tenso. Em 2 ocasiões, precisou sair abruptamente de nossos encontros após verificar mensagens no celular. Quando questionado, apenas dizia que eram questões de trabalho que logo seriam resolvidas. Vocês que estão acompanhando essa história até aqui,
Deixem nos comentários de qual cidade e estado estão assistindo e o horário. É uma alegria imensa saber que este testemunho está alcançando irmãos de todo o Brasil. Se você está sendo edificado com essa história real, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais testemunhos como este. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Um mês antes da data marcada para o casamento, Miguel me pediu para acompanhá-lo em uma viagem de fim de semana. Preciso te mostrar algo importante, algo que deveria ter mostrado há muito tempo. Confesso que fiquei apreensiva. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que ele tinha alguma doença grave? Ou talvez filhos de um relacionamento anterior? Ou pior, será que era casado? Oramos juntos antes de partirmos naquela sexta-feira. A viagem durou cerca de 3 horas, em direção ao litoral. Miguel estava incomumente silencioso, respondendo apenas o básico às minhas perguntas. Quando finalmente chegamos, não era uma cidade praiana como imaginei, mas a um condomínio fechado luxuoso, com uma entrada monumental e seguranças por toda parte. Para minha surpresa, os seguranças o cumprimentaram pelo nome quando chegamos à portaria. Bem-vindo de volta, Senhor Miguel. Sua casa está pronta conforme solicitado. Miguel apenas agradeceu com um aceno de cabeça e seguimos por uma estrada impecavelmente cuidada, margeada por casas ou melhor, mansões impressionantes. Meu coração acelerou quando paramos em frente a uma delas, uma construção imponente mas de bom gosto, com jardins exuberantes e uma vista para o mar ao fundo. Miguel, o que estamos fazendo aqui? Perguntei confusa. Ele segurou minhas mãos, seus olhos revelando uma mistura de ansiedade e esperança. Isabela, há algo que preciso te contar antes de nos casarmos. Esta é minha casa. Na verdade, uma das minhas casas. Minha expressão deve ter revelado meu choque, pois ele continuou rapidamente. Lembra quando nos conhecemos e eu disse que trabalhava com projetos sociais? Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Eu não apenas trabalho com esses projetos, eu os financio. Sou o proprietário de um grupo empresarial com atuação em diversos setores. Entrei naquela casa sentindo como se estivesse em um sonho ou pesadelo, não sabia definir. Cada cômodo que visitávamos era mais impressionante que o anterior. A sala de estar era maior que meu apartamento inteiro. A cozinha parecia saída de uma revista de decoração. E a vista para o oceano era de tirar o fôlego. Por que escondeu isso de mim todo esse tempo? Consegui finalmente perguntar, quando nos sentamos na varanda que dava para o março. Miguel suspirou profundamente antes de responder. Quando meus pais faleceram, há 6 anos, herdei tudo isso. De repente, me vi administrando empresas, propriedades, investimentos, e também descobri quem eram meus verdadeiros amigos. Pessoas que nunca tinham me dado atenção subitamente queriam estar próximas. Mulheres que antes nem olhavam para mim agora se interessavam. Eu me sentia como Jó ao contrário, em vez de perder tudo e descobrir quem realmente se importava, ganhei tudo e descobri quem não se importava realmente comigo. Miguel me contou que, após algumas experiências dolorosas com pessoas interesseiras, decidiu adotar uma vida aparentemente simples quando se mudou para nossa cidade. Queria encontrar alguém que o amasse pelo que ele era, não pelo que possuía. Aquele dia na igreja, quando você me viu chorando, eu estava orando por discernimento. Havia acabado de tomar a decisão de viver dessa forma e não sabia se estava fazendo a coisa certa. Quando você se aproximou, sem saber quem eu era, apenas preocupada com minha dor, senti que Deus estava me mostrando que estava no caminho certo. Confesso que fiquei dividida entre a surpresa da revelação e a mágoa por ele ter escondido algo tão importante por tanto tempo. Eu entendo seus motivos, Miguel. Mas um relacionamento precisa ser construído sobre a verdade. Você não confiou em mim o suficiente para compartilhar quem você realmente era. Ele baixou os olhos, visivelmente arrependido. Você está certa. No início, era uma forma de proteção, mas depois que nos apaixonamos, deveria ter contado. Tive medo de que algo mudasse entre nós, de que você me visse de forma diferente. E, honestamente, amei viver uma vida mais simples, focada no que realmente importa.
Esses meses com você foram os mais felizes e autênticos da minha vida. Naquele final de semana, conheci não apenas a casa de praia, mas também um pouco mais sobre o verdadeiro Miguel. Ele me mostrou fotos de seus pais, contou sobre como seu pai construiu o império empresarial a partir do zero e como sua mãe sempre se preocupou em ensinar valores de humildade e generosidade, apesar da riqueza. Se este testemunho está tocando seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o agir de Deus nas nossas vidas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história de fé e superação que publicamos semanalmente. No domingo, antes de voltarmos, caminhamos pela praia ao nascer do sol. Miguel me explicou que o dinheiro para ele era apenas uma ferramenta para fazer o bem. Grande parte de seus lucros ia para projetos sociais e instituições de caridade, muitos deles anônimos. Minha maior alegria não está no que possuo, mas no que posso fazer pelos outros. Isso foi o que meus pais me ensinaram e o que a Bíblia nos orienta. Citou então Mateus 6, 19-21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Depois dessa revelação, tive alguns dias de reflexão intensa. Orei muito buscando discernimento. Não era a riqueza material de Miguel que me incomodava, mas o fato de que ele havia escondido uma parte tão significativa de sua vida. Porém, ao lembrar de cada momento que passamos juntos, percebi que o homem que conhecia aquele que orava com fervor, que servia aos outros com humildade, que vivia os ensinamentos bíblicos no dia a dia, esse era o verdadeiro Miguel, independentemente de sua conta bancária. Quando nos encontramos novamente, uma semana depois, eu já havia tomado minha decisão. Miguel, eu me apaixonei pelo homem que encontrei chorando na igreja, pelo homem que ora de joelhos pela manhã, pelo homem que se abaixa para conversar com crianças e idosos. Esse é você, com ou sem todo esse dinheiro. Mas prometa que de agora em diante não haverá mais segredos entre nós. Ele chorou ao ouvir minhas palavras, e juntos oramos, renovando nosso compromisso diante de Deus. Decidimos manter o planejamento original do casamento, uma cerimônia simples na igreja. A única mudança foi o destino da lua de mel, que Miguel insistiu que fosse especial, não por ostentação, mas porque quero começar nossa vida juntos celebrando a bondade de Deus conosco. Nos casamos 3 meses depois daquela revelação. Durante a cerimônia, quando trocamos votos, Miguel acrescentou algo que não estava planejado: Isabela, prometo ser sempre autêntico com você. Prometo que o homem que você conheceu orando naquela igreja será o mesmo homem ao seu lado todos os dias, independentemente das circunstâncias externas. E prometo usar tudo que Deus nos confiou para honrá-lo e servir ao próximo. Hoje, depois de 2 anos de casados, vivemos em uma casa confortável, mas sem extravagâncias. Grande parte dos recursos de Miguel continua indo para obras sociais, muitas das quais administramos juntos. Criamos uma fundação que leva educação e oportunidades a jovens de comunidades carentes. E a melhor parte, estamos esperando nosso primeiro filho, uma bênção que celebramos com simplicidade e gratidão. O que aprendi com essa experiência é que Deus trabalha de formas misteriosas. Quando me aproximei daquele homem chorando no fundo da igreja, jamais poderia imaginar os planos que Deus tinha para nós. Como diz Jeremias 2, 9 e 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na autenticidade dos relacionamentos, na sinceridade da fé e na generosidade do coração. Miguel poderia ter qualquer mulher por causa de seu dinheiro, mas escolheu viver de forma a encontrar alguém que o amasse pelo seu caráter.
E eu, sem saber, fui escolhida por Deus para ser essa pessoa. Se há algo que quero deixar para vocês que me assistem, é que nunca subestimem o poder de um simples ato de bondade. Aquela oração por um desconhecido em lágrimas mudou completamente o curso da minha vida. E lembrem-se, quando Deus está no centro de um relacionamento, Ele pode transformar desafios em bênçãos e revelar propósitos maiores do que jamais poderíamos imaginar. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir sobre o agir de Deus em nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada um de vocês abundantemente.